noite a todos, que Deus possa nos abençoar durante o estudo, sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Oremos. Pai maravilhoso, Pai amável, estamos aqui, Senhor, para estudarmos a Tua palavra. Abre o nosso coração, dá-nos entendimento do alto, Pai. Que não seja o nosso eu a falar, mas que seja, Senhor, a Tua boca, a nos ensinar como devemos proceder. Perdão, Senhor, por nossos pecados, transforma, Senhor, a cada um de nós e abençoa, Senhor, todos os componentes deste grupo, inclusive a mim, que vamos abrir a Tua palavra. Nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nós, Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos dar continuidade aos 4.000 anos que nós falamos na aula passada. Eu vou repetir. Os 4.000 anos são mencionados pela irmã White em 3 períodos: no nascimento de Cristo, no batismo de Cristo e na morte de Cristo. Nós sabemos que apenas um é o certo, é o verdadeiro. Os outros 2 não são mentirosos, são apenas têm um objetivo. Deus permitiu porque tem um objetivo. Isso é pela lógica, né? Os 4.000 anos terminaram em algum momento da história, principalmente na vida de Cristo, e os outros 2 foi usado para um objetivo. A gente sempre coloca a terceira menção da irmã White, que é na morte de Cristo, que se finalizaram os 4.000 anos. Por quê? Tem uma passagem que a gente já usou na aula passada, que a irmã Jaqueline até leu para a gente, Mensagens Escolhidas, volume 3, quem quiser anotar, Mensagens Escolhidas, volume 3, que a irmã Jaqueline até leu a aula passada, na página 18, que é onde está a parte da introdução, que lá diz que Cristo visionou, né, os 2.000 anos que estariam em existência a igreja dele até o fim da terra. Então, da cruz, diz a irmã White, ele olhou para os cristãos que estariam na terra durante os 2.000 anos. Então, ali a gente conclui que realmente terminaram os 4.000 e somados com esses 2.000, formam 6.000. Então, é isso que nós cremos, né? Que o fim dessa batalha entre o bem e o mal, que envolve a raça humana, justamente culmina com os 6.000 anos. E aí nós temos o milênio que está no Apocalipse, que é o 7º milênio. É nisso que nós cremos. Muito bem. Nós checamos a data da morte de Cristo. A gente leu algumas passagens na Bíblia sobre o que foi instituído por Moisés, dado por Deus, é lógico. Foi instituído por Moisés a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Então nós tínhamos essa data, 14 do primeiro mês, porém não tínhamos o ano. Eu quero esclarecer aqui um ponto. Para nós entendermos os anos, nós temos que voltar para a época. A única forma da gente voltar à época é estudando alguns materiais que tem no planeta. Por exemplo, na época de Cristo, o calendário que existia, que dominava aquela região, dominada pelos romanos, era o calendário juliano. E eles tinham como base a fundação de Roma. Então, Roma foi fundada, se salvo engano, no ano 754 a.C. Então, naquele momento, era o ano 754 da fundação de Roma, desde a fundação de Roma. Então, era o que eles tinham em mente, um número que era baseado em Roma. E outras nações tinham também o seu número de ano. Então, não havia um número universal. E nem tampouco Roma dominou o planeta inteiro. Né? Se você estudar a fundo, algumas nações ficaram fora do domínio romano. Então, é o que eles tinham em mente. Essa contagem de 4.000 anos é a contagem desde a queda de Adão até Cristo. Tá? Então, na cabeça deles, não havia essa contagem por inteiro, a não ser pela ferramenta bíblica, que alguns ousavam a enxergar pela Bíblia as informações cronológicas que também dão lá. A gente pode montar um grupo com a cronologia e depois a gente vê muito bem isso pela Bíblia, que realmente, desde a queda de Adão, pela Bíblia, somente a Bíblia, desde a queda de Adão até Cristo, se dá os 4.000 anos, ou se dão os 4.000 anos.
Muito bem. Então, não havia um calendário universal, não havia um número universal, como agora nós temos, que alcança praticamente o globo inteiro. Nós estamos no ano 2022. Né? Esse é um número que engloba a maioria dos países, a maior parte, mais de 90%. Não era assim naquela época. Tá? Então, nós temos que levar em consideração os dados informativos da época, para nós entendermos alguns assuntos. Muito bem. Então, nós fechamos em 4.000 baseado nisso, né? Por um escrito da irmã White, que somente está lá em Mensagens Escolhidas, volume 3. Não tem outro lugar que a irmã White use 2.000 anos para, digamos assim, para trazer alguma aparente contradição. Não, ali ela fecha de fato, que da cruz Cristo viu os 2.000 anos. Muito bem. Nós vamos ver, aí nós vimos no calendário o número 4.000. Para nós sabermos, nós vimos do de 1 a 6.000, onde estava o 4.000, para nós descobrirmos o calendário, né, da época do ano 4.000. Porque lembramos que 4.000 é um ano. Porque às vezes a gente fala assim, ano 4.000, dá a impressão que é uma coisa grandiosa. É um ano normal de 12 meses. Assim também como a gente fala do ano 6.000, dá a impressão que é algo assim, milhares de anos. Não. O ano 6.000 é um ano de 12 meses. Então vamos ver lá, regredir, vamos voltar para onde está, se eu não me engano, tá não é no Word, é no outro, o 6.000, no Excel, né? A irmã vai colocar, a irmã Andréia, por favor, e a gente vai ver o ano 4.000 para nós identificarmos o calendário dele e checarmos a data da morte de Cristo. A data, repetindo, é o 14 de Nisan, ou Nissan, como alguns falam, que é o primeiro mês do ano judaico, e ele caiu numa sexta-feira. Então nós temos aí o dia, o mês e o dia da semana, né, que é a sexta-feira, que é o sexto dia, do qual caiu o dia 14. Vamos ver nesse calendário. Por favor, irmã Andréia. Então vamos ver o Excel de 1 a 6.000 e localizar essa data. Enquanto a irmã procura, nós logo mais vamos ver duas outras datas que são próximas do ano 4.000, que foi o cerco de Jerusalém e a destruição de Jerusalém. E tem algo muito interessante que nós vamos ver, como nesse calendário se ajusta com perfeição, né, sem mais, sem menos, o simbolismo que Deus usa para a gente não ficar perdido, né, nas informações. Tá aí, olha, de 1 a 6.000. Esse número que está aqui são as semanas de anos, tá bom? Está 1 ou 2 por primeira, na primeira fileira, aí, onde está a palavra week. Aí, em seguida, nós temos o ano 1, tá? Eu coloquei os dias da semana porque os anos representam semanas, né? Assim como os milênios são representados pela semana também. Então, os dias representam a semana e o ano. Então, nós temos aí, vamos procurar o ano 4.000. Então, nós já sabemos que a primeira fileira das 7, o calendário que representa todos esses números até o final, é o calendário 1. E assim vai sucessivamente. Né? Então, vamos ver o ano 4.000. Olha, está ali. O ano 4.000, de 1 a 7, ele está na terceira. Então, na terceira fila. Então, isso significa que o calendário de 1 a 7, o que representa esse ano 4.000, é o calendário 3. Né? Então, vamos lá para o calendário 3. Vamos esperar a irmã André colocar e ver o calendário do ano 4.000 e buscar a data, né, da morte de Cristo. Repetindo, dia 14 do primeiro mês, que caiu numa sexta-feira, e foi o ano 4.000. Uma observação: pela Lua, né, a Lua, justamente, ela tem a fase dela inicial no primeiro dia, aí passa uma semana, do 7 a 8 nós temos a Lua crescente, e do 14 ao 15 nós temos a Lua cheia. E a irmã White diz no Desejado de Todas as Nações, no capítulo que fala sobre o Getsemane, ela nos fala que a lua era cheia e pascual. Isso é muito interessante observar. Né? Que Jesus no Getsemane, à meia-noite, a lua estava cheia e era a lua pascual. Significando o quê? Que realmente aquela data era o 14. Né? Não tem como a lua cheia ser
lá pelo dia 10, pelo dia 12, não tem como ela ser nesse dia. Muito bem, então vamos ver o calendário, o terceiro calendário, para nós vermos essa data da morte de Cristo. Deixa eu ver aqui, enquanto a irmã coloca aí o terceiro calendário. Muito bem, está aí o terceiro calendário. Você observa, nós temos o primeiro mês, né, todos de 30 dias, e o dia 14 caiu numa sexta-feira. Né? Então, nós temos essa data que entra de acordo com este calendário. Vamos ver uma outra data que também a gente encontra nesse calendário com perfeição. Observem o que a irmã White fala sobre a destruição de Jerusalém. Tá, você pode anotar no Grande Conflito, de página daquele cor de vinho, né, capa dura, página 31, sobre a destruição de Jerusalém. O que diz aí na página 31 do Grande Conflito, no terceiro parágrafo, diz assim: terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém, quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Nós temos aí uma data incompleta. Por que incompleta? Nós temos o dia e nós temos o mês que ocorreu. Resta saber em que ano foi. Então, nós temos um parâmetro. Né? A história nos mostra que foi um espaço da morte de Cristo até a destruição de Jerusalém, a história, estou falando da história, de 40 anos. A irmã White, ela nos fala no livro do Desejado de Todas as Nações, você pode copiar aí para checar depois, Desejado de Todas as Nações, né? DTN, página 630. Já nos últimos parágrafos, na metade da página, diz o seguinte: Cristo deu a seus discípulos um sinal da ruína sobrevir a Jerusalém. E disse-lhes como haveriam de escapar. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Olha o que a irmã White diz. Este aviso foi dado para ser seguido 40 anos depois, na destruição de Jerusalém. Quer dizer, o aviso foi dado 40 anos antes. Né? Os cristãos obedeceram a advertência e nenhum deles pereceu no cerco da cidade. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Daqui a pouco nós vamos entender por que desse versículo que eu não entendi há muitos anos. E acabei entendendo. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, disse Cristo. Aquele que fez o sábado não aboliu cravando-o na cruz. O sábado não foi anulado por sua morte. 40 anos depois da crucifixão, devia ainda ser mantido sagrado. Durante 40 anos, deviam os discípulos orar para que a sua fuga não caísse no sábado. Nós temos uma informação interessante. A destruição de Jerusalém se deu 40 anos depois da morte de Cristo. Ela se deu no dia 14 do primeiro mês, já que foi numa Páscoa, né, como diz a irmã White. Agora resta saber que dia caiu o dia 14 do primeiro mês. Tá? E também qual seria o ano adequado para a gente se referir a esse evento. Então, se foi 40 anos depois da morte de Cristo, bora fazer a matemática.
Se Cristo morreu no ano 4000, mais 40 anos, 4040. Concordam? Então aí nós temos aí a destruição de Jerusalém. Foi no dia 14 do primeiro mês judaico, e falta saber em que dia caiu o dia 14 do primeiro mês. Alguns registros da Idade Média, eles apontam que a destruição de Jerusalém se deu em 3 sábados. Olha só, observem essa informação. São registros históricos, tá bom, irmãos? Registros históricos. Então, nós temos aí um escritor da Idade Média chamado James Ussher, que ele fez um apanhado de vários escritos da Europa. Ele era contemporâneo do Papa Gregório, cerca do ano de 1700. Logo que surgiu o calendário, James Ussher estava lá, contribuindo para essas informações, para essa mudança de calendário. Então, os registros da época apontam, né, que são antigos os registros, imaginem. Na época da destruição, nós temos aí alguns escritores que são famosos, como Flávio Josefo. E todos eles apontam que a destruição de Jerusalém se deu em vários sábados. Olha só. Então era isso que Cristo quis dizer. Orem para que a vossa fuga não se dê no sábado. Por que não se dê? Porque Jerusalém seria destruída e você iria fugir ou tentar fugir e não haveria solução para essa fuga. Isso que é interessante. Então era esse o porquê de Cristo ter dito aquilo. Então, nesse calendário, vamos fazer o seguinte. Já que Cristo morreu no ano 4000 e 40 anos depois vai dar no ano 4040, nós vamos ver se realmente cai no sábado o dia da Páscoa neste calendário. Então vamos lá, irmã, por favor. Vamos ver o ano 4040, de 1 a 6000. Qual seria o calendário, né, dos 7 que se refere ao ano 4040? Por favor. Muito bem. Vejam aí onde está o ano 4040. Ele está na primeira fileira, né? Então, o calendário que se refere a esse ano seria o primeiro calendário dos 7. Então, vamos lá para o calendário número 1 dos 7, né? Pela sequência de 1 a 7. Enquanto a irmã coloca aí. Então, nós temos, repetindo, a destruição de Jerusalém se deu no ano 4040 e foi no dia da Páscoa, dia 14 do primeiro mês, né, que é Nissan, e deveria ser no sábado. Então vamos ver o calendário 1, né, que se refere ao ano 4040. Calendário 1. Sobe a página. Isso, nós estamos aí no terceiro, né? E vamos lá para o 1, que é o que se relaciona com o ano 4040. Observem o calendário 1. Veja onde está o dia 14 do primeiro mês. Interessante, né? Seria muita coincidência você olhar e dizer assim, não, a gente tem que manipular, tem como manipular, né? Vamos manipular, que dê certinho aqui no sábado, não tem como manipular esse tipo de calendário, né? Ou, lembrando, todos os 12 meses são de 30, não tem como você manipular. Se você seguir a ordem numérica para quem pode tirar uma cópia na impressora e você mesmo observar que os números estão em ordem, né, em perfeição, não há manipulação. Então, todos dão 360 e vai dar num ciclo de 7. Então, se Cristo morreu numa sexta-feira, na Páscoa, e 40 anos depois, né, a destruição se deu de Jerusalém, se deu numa Páscoa também, a informação que nós temos, elas batem. Então, para haver um erro aí, não tem como haver um erro, porque esse material já foi checado por um doutor que veio dos Estados Unidos, um brasileiro, doutor em calendário, marcação de datas e outros eventos, e ele já checou esse material. Então, nós temos o aval da liderança da igreja. Tá? Para quem tem alguma dúvida, esse material já foi checado por esse doutor Alceu, que é professor universitário lá no UNASP. Muito bem. Então, nós temos aí a destruição de Jerusalém no dia 14 do primeiro mês, que cai no sábado. Então, a informação do dia de sábado nós temos pela história.
E é interessante a irmã White também dar ênfase em relação à questão sabática. Outra observação. Se nós temos um espaço de 40 anos, observem, o, o calendário gregoriano, eles marcaram a crucifixão de Cristo. Estão colocando aqui que é o mês de janeiro. Não, não é o mês de janeiro. Tá? Houve muitas modificações durante a história da humanidade. A gente sabe que os meses do ano eram referências ao calendário juliano. E a gente sabe que, vou dar um exemplo aqui, setembro era o mês 7, outubro o mês 8, novembro o mês 9, dezembro o mês 10, para você ter uma ideia, que depois mudaram. Né? O dezembro, que era o mês 10, passou a ser o mês 12. Então vejam que os nomes dados aos meses, eles oscilaram e não servem como referência, porque são confusos. Então, o primeiro mês desse calendário não quer dizer que seja o mês de janeiro. Entendeu? Jamais vai ser o mês de janeiro. A gente tem como base o que aconteceu em 1844, que é muito próximo da gente. Né? O dia da expiação, que foi no dia 22 de outubro, outubro para nós é o mês 10. E antes de haver essa mudança, em outubro, a própria palavra outubro era o mês 8 na Idade Média. Para você ter uma ideia como tudo muda. Né? E no calendário divino era o mês 7. Observem só como é a loucura, né? De tanta alteração. Então, o mês Nissan dos judeus vinha entre março e abril, entendeu? Mas tem oscilações leves. Por quê? Porque na aula passada eu falei que o dia da expiação para os judeus, em 1844, ele caiu no dia 23 de setembro. Né? E o nosso, nós adventistas do sétimo dia, nós sabemos que o calendário divino, dia 10 do sétimo mês, caiu no dia 22 de outubro. Então, há uma disparidade aí de um mês, né? Aí eles não são mais os mesmos. Se não houve um encontro perfeito, então esqueçam, irmãos, que não vai ter mais. É o óbvio. É óbvio. Vamos entender. Se para os judeus foi dia 23 de setembro, então dia 23 de outubro foi o oitavo mês, né, o dia 23 de outubro, sendo que para nós o 22 de outubro ainda era o sétimo mês. Então nunca mais vai ter igualdade entre esses dois calendários. Então existe um calendário bíblico, existe um calendário divino que Deus está tomando conta, né, está estendendo a mão dele, que não é o judaico, não é o gregoriano, não é nem o calendário da Terra. Né? Nós chamamos de calendário bíblico pelas informações que nós temos da Bíblia e do espírito de profecia. Muito bem, uma informação. Para os gregorianos, vamos chamar assim, o ano da morte de Cristo foi o ano 30. A irmã White menciona o ano 31. Né? Que não foi a irmã White que disse. Era o estudo que Guilherme Miller fez dos 2.300 anos, que justamente só podia caber o ano 31 na contagem dos últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel, que se refere aos 490 anos. Então, Guilherme Miller, ele montando o estudo dos 2.300 anos, ele viu que a morte de Cristo não podia se dar no ano 30 da história, né, escrita na Idade Média. Né? Então, ele viu que seria o ano 31. Né? É onde cabia a última semana de Daniel, os 7 anos, que é do batismo de Cristo até a morte de Estevão. Então, nós temos aí, no calendário gregoriano, que a morte de Cristo se deu no ano 30. E, pelo lapso de 40 anos, eles demarcaram a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, observem, se Jesus morreu no ano 31, né, a partir dos estudos de Guilherme Miller, 40 anos depois deveria ser o ano 71. Então, nós temos disparidades entre as informações corretas do espírito de profecia dos acontecimentos da época de Guilherme Miller para o calendário gregoriano. Então, vejam que não bate. Jesus morreu no ano 31, mas 40 anos deveria ser o ano 71. Né? Mas nas manipulações das datas, houve, lógico, o dedo de Satanás para que haja uma certa confusão. Né? Muito bem. A destruição se deu no ano 70,
né, gregoriano. Para nós, aqui no nosso estudo, se deu no ano 4040. Porém, o cerco de Jerusalém, que era o sinal de fuga para os cristãos, ele se deu 3 anos e meio antes da destruição de Jerusalém. Nós temos aí uma informação da irmã White no Grande Conflito, escrevam, por favor, Grande Conflito, página 31, logo no primeiro parágrafo. Vamos ler, então, no Grande Conflito, página 31, logo no início. Olha o que diz. Nessa ocasião, o território também se havia desembaraçado dos inimigos que poderiam ter se esforçado para lhes interceptar a passagem. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim, os cristãos em todo o país puderam escapar sem ser molestados. Imediatamente fugiram para o lugar de segurança, a cidade de Pela, na Pérea, além do Jordão. Então, o cerco se deu numa festa judaica, que foi justamente a festa dos tabernáculos. E nós temos a data dessa festa. É interessante quando você vê os 3 anos e meio entre essa festa do tabernáculo indo em direção à festa da Páscoa na destruição de Jerusalém. É perfeito como se dá nesse calendário. 3 anos e meio, de fato, são, baseado no calendário de 30 dias cada mês e o ano de 360, nós temos aí 3 anos e meio, 1.260 dias literais. E só cabe nesse calendário. Pela irregularidade do calendário gregoriano, que nós temos aí algumas diferenças, né? E também que dá 365, nós vamos ter os 1.260 dias bíblicos transformados em 1.277 dias. Interessante, né? Então, nós vamos ver aí que aqui a destruição, o cerco de Jerusalém se deu, vamos ver lá, irmã, por favor, no ano 4036. No ano 4036. Repetindo, olha, está aparecendo aí no gráfico o ano 4000, que foi o terceiro calendário. Muito bem. Nós temos o ano 4040, que foi o primeiro calendário. E nós temos agora, retroagindo para o cerco de Jerusalém, que foi antes da destruição, o ano 4036. Tá? O que aconteceu no ano 4036? Aconteceu o cerco de Jerusalém, o tal sinal que Jesus tinha dado para que os cristãos fugissem e não morressem na destruição de Jerusalém, que se deu em 3 sábados. Muito bem, ano 4036, o calendário que se refere a ele é o quarto calendário. Vamos lá ver o quarto calendário. Então, nós vamos lá para o quarto calendário. Festa dos tabernáculos. Então, nós temos o calendário 1, bora lá para o 2. Calendário 2, o 3 e o 4. Observem, a festa do tabernáculo acontece no 7º mês. Vamos lá para o 7º mês. É a festa dos tabernáculos, que eles tiveram um sinal. Observem quando caiu o dia 14 do 7º mês. Num sábado. Tá? E a festa do tabernáculo, ela é do dia 15 do 7º mês ao dia 21, né, ao dia 22. Muito bem, observem, do dia 14 do 7º mês ao dia 14 do primeiro mês, 3 anos e meio depois, dá 1.260 dias. Vamos fazer a seguinte conta, né? Lembrando que esse é o quarto calendário, que é o ano 4036. Esse é o quarto. O quinto calendário é o ano 4037. Observem. O sexto calendário é o ano 4038.
E o sétimo calendário é o ano 4039. E voltando para o primeiro é o ano 4040. Bora fazer o seguinte cálculo. Do sétimo mês para terminar este ano, peguem o seu celular, sua calculadora e vamos lá. Peguem a sua calculadora e vamos já ver esse cálculo. A gente não tem pressa, porque é um estudo que precisa ser analisado por todos os irmãos, né? Pegando a calculadora. O que é que nós vamos fazer? Na sua calculadora, você vai pegar do dia 14 do sétimo mês o restante dos dias daí até o final do mês 12, né? Desse ano aí. Então, nós temos 16 dias do sétimo mês, coloque na sua calculadora, né? 16 dias. Aí nós temos aí os outros meses, né? O oitavo mês, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Então, nós temos 5 meses de 30 dias, que dá 150 dias. Então, some, né? 16 do sétimo mês, 16 dias, né? Finais. E nós temos 150 dias dos restantes dos meses, mais 150 dias. Tá? Aí, bora avançando, né? Que a gente vai ter que chegar até o primeiro calendário. Lembrem que é quando aconteceu a destruição de Jerusalém, na Páscoa. Então, vamos lá, irmãos, para o quinto calendário. O tempo está avançando, né? Aí foi o cerco de Jerusalém. Então, se passaram 166 dias até terminar esse ano aí. Então, vamos lá para o quinto calendário. Lá de onde nós estávamos. A gente estava no terceiro, no quarto, né? Vamos para o quinto. Nós saímos do ano 4036, vamos para o ano 4037, né? O ano 4037 tem 360 dias, vocês concordam? Então vamos lá. Coloquem aí 166 mais 360 dias. Mais 360 dias, que é o ano 4037. Vamos avançar mais o ano 4038, né? Bora colocar mais 360 dias. Coloquem lá. Mais 360 dias. Vamos avançar para o ano 4039, mais 360 dias. Coloquem na sua calculadora mais 360 dias. Muito bem. Chegamos agora no ano 4040, no evento da destruição de Jerusalém, que aconteceu no dia 14 do primeiro mês desse ano bíblico. Então, coloque 14 dias, né, que é do primeiro mês, do dia 1 ao dia 14 do primeiro mês. Coloque em 14 dias. Quantos dias dão? Então, dá 1.260 dias. Observem como está perfeito o cálculo do dia 14 do sétimo mês. E 3 anos e meio depois, ao 14 do primeiro mês, dá 1.260 dias, 3 anos e meio. Então, só cabe neste calendário. Se você fizer isso no calendário gregoriano, vai dar 1.277 dias. Foge de todo o simbolismo, né? Foge de todo o simbolismo. Então, só tem sincronia neste tipo de calendário. Pelo que a irmã White falou, né? A própria irmã White falou, e a história apresenta isso, que foi na festa dos tabernáculos, e justamente é no sétimo mês, né? Então, dia 14 do sétimo mês do cerco de Jerusalém caiu no sábado. E o dia 14 do primeiro mês, 3 anos e meio depois, também caiu no sábado. É perfeito isso daí. Perfeito. Nós temos outra data também que não dá para a gente ver agora, que foi o batismo de Cristo, né? O comentário bíblico adventista, ele fala, na página 61, ele fala também sobre a festa do tabernáculo, né? Lógico, baseado na história e na irmã White, o comentário bíblico adventista. Ele fala também na página 308, no comentário bíblico adventista, volume 1, que a história mostra o batismo de Cristo no outono, assim como a irmã White fala também, e que foi na festa do tabernáculo. Irmãos, é perfeito. Vai dar do jeito que a gente está vendo aqui. Se você diminuir do ano 4000
e retroceder 1.260 dias vai caber também na festa do tabernáculo, igual como a gente fez aí. Tá? Então, é uma sincronia maravilhosa. Alguns falam, e onde fica a Lua? Porque onde fica a volta em torno do Sol? Algumas pessoas questionam, né? Onde fica a Lua e o Sol que a gente tem que acompanhar? Eu acredito o seguinte: há 365 dias é o que a Terra dá a volta em torno do Sol. Isso é inegável. Nós estamos trabalhando aqui com semanas. São 7 dias. Nesse calendário, nós temos 7 dias. E elas vão passando. Esse é um ciclo universal. Né? Para o dia da expiação, 22 de outubro, não foi necessário a gente ter esse sinal. Observem que desde a morte de Cristo na cruz até o dia da expiação, no dia 22 de outubro, nós não precisamos desse sinal. Nós precisamos de apenas uma coisa, um número inteiro. Os 2.300 anos foi o suficiente de saber quando foi o ponto de partida e o ponto final. Apenas isso. Se ia ter lua cheia, minguante, crescente, isso foi desnecessário para um evento tão importante. A lua cheia, ela só aparece em 1780 como um sinal quase 50 anos depois para a passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo. Mas ela não foi algo semanal nem mensal que pudesse ser acompanhado durante séculos. Não foi necessário. Bastou esse número. Outra coisa também, por mais que a gente estude a Lua e o Sol, né, como sinais certos e exatos, mês a mês e anos, eu acho desnecessário porque, como acabei de falar, a expiação de Cristo, um sinal tão importante, excluiu essa observação por qualquer pessoa no planeta. Ela excluiu. Muito bem. Eu acredito que para a volta de Cristo, o que nos interessa mesmo é esse lapso de tempo de 6.000 anos. Né? Eu acredito nisso, esse lapso de tempo de 6.000 anos. Afinal de contas, quando vai terminar esses 6.000 anos? Da mesma forma que terminaram os 2.300 anos. Bem, a gente não vai entrar aqui em discussão em certos temas, porque a gente tem que levar em consideração que o saber não nos garante. Não nos garante. Samuel Snow foi a única pessoa mencionada na história do Adventismo que chegou à data do dia 22 de outubro e ninguém sabe explicar como. Não adianta você escavacar. Já foi feito escavações históricas, muitas formas de tentar saber como ele chegou nessa data, ninguém sabe. Apenas dizem que foi usado o calendário caraíta e até hoje estão tentando encontrar esse povo caraíta. Então não há. Ele foi que apontou, ele é o autor do dia 22 de outubro, e a irmã White afirma isso. Agora, vamos levar em consideração o seguinte: Samuel Snow se perdeu. O nosso objetivo aqui não é a gente bater o martelo com as exatidões dessas informações. Nós estamos aqui estudando, tá? É um estudo aberto, né? A análise, a opinião, né? Esse material foi colocado à análise, eu não tive por que me esconder, foi chamado esse doutor, como eu falei no início, e a gente tem que ser, a gente tem que permitir a crítica, temos que ser autocríticos, não temos que ter o senso crítico de investigar tudo. Né? Até as vírgulas que se pregam na plataforma a gente tem que estudar. Seja qualquer pessoa que coloque no YouTube, até nós aqui que estamos expondo esse estudo, tudo pode ser observado, senso crítico, ser analisado. Então, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: podemos ter uma informação preciosa na mão. Os 6.000 anos é uma informação preciosa e útil, senão não seria enviado para a irmã White essa informação e ela ter repassado para a gente. Mas tenhamos em consideração que, assim como Samuel Snow foi o autor e único dos 2.300 anos caindo no dia 22 de outubro, ele se perdeu. Guilherme Miller quase se perdeu, autor também de algo fascinante. Né? Também é o único autor dessa arrancada desse estudo guiado por Deus. Então a gente tem que ter cuidado de não estar se debatendo, abra aqui esse parêntese, tá? E com humildade a gente estudar e cada qual tomar para si aquilo que acha relevante, tá bom? Então a gente não vai impor aqui, para mim, nesse ponto de vista, a Lua e o Sol
eles passam, não tem um papel principal como houve em algum momento da história e que não houve já quase no final da nossa história, que foi o caso dos 2.300 anos. Tá bom, irmãos? Muito bem. Então, nós vamos chegar hoje no dia da expiação, falando sobre o dia da expiação. Vamos ver o que a irmã White fala no Grande Conflito. No Grande Conflito, sobre o dia da expiação, página 399. Grande Conflito, 399. Terceiro parágrafo. Aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E como antítipo dos molhos que eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. Ela está dizendo que a volta de Cristo vai se encaixar da mesma forma. A morte dele se deu na Páscoa, a expiação também se daria, né, conforme foi predito na profecia. Continuando a leitura. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário, ou o grande dia da expiação, ocorria no 17º dia do 7º mês judaico, Levítico 16, 29 a 34. Dia em que o sumo sacerdote, tendo feito a expiação por todo Israel, e assim removido seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Assim acreditava-se que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores e glorificar com imortalidade a seu povo expectante. O 10º dia, gravem essa data, o 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isso estava de acordo com as provas já apresentadas de que os 2.300 dias terminariam no outono, e a conclusão parecia irresistível. Nós sabemos que o dia da expiação se referia ao sumo sacerdote passar pelo santo e entrar no Santíssimo. Tá? Então ela diz que o dia 22 de outubro caiu o dia 10 do 7º mês. Então, qualquer pessoa que diga que o dia da expiação foi dia 23 de outubro, porque lá em Jerusalém foi o dia 23, não acreditem. Ela fala claramente que o dia 10 foi o dia 22. Se o dia 10 foi o dia 22 e o dia 22 foi o dia 10, os dias seguintes correm na sua enumeração normal. Né? O dia 23 foi o dia 11, o dia 24 foi o dia 12 e assim vai, né? Muito bem. Então, nós temos aí uma data incompleta, o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês. De que ano bíblico? Lógico que ele vai ter que cair de o ano 6.000, é óbvio. Já que nós estamos fazendo uma contagem, né, crescente. E se o ano da morte de Cristo foi o 4.000, é óbvio que ele vai estar entre 4.000 e o ano 6.000. Isso é o óbvio. Então, nós temos aí o dia 10 do 7º mês, que foi o dia 22 de outubro. Indo para o calendário nosso atual, gregoriano, e buscando essa data, o dia 22 de outubro foi uma terça-feira. E nos anais da história do Adventismo, nós encontramos a terça-feira do desapontamento nos Estados Unidos. Né? Foi numa terça-feira que caiu essa data.
Então, o dia 10 do sétimo mês bíblico foi a terça-feira, quer dizer, o terceiro dia da semana, que a gente chama de terça-feira. Muito bem. Falta saber que ano foi esse. 5.000 e quê? Como, né? Como chegar? Então, vamos lá. O ano 464 foi o ano que houve a morte de Estevão. E o restante dos 2.300 anos é o que falta, é o restante, é o que a irmã White diz, 1.810 anos. Então, peguem lá a calculadora de vocês, por favor, e vejam. Então, nós temos um lapso de 1.810 da morte de Estevão até o dia da expiação, que é o restante dos 2.300 anos de Daniel. Eu posso estar falando aqui meio rápido, e a gente pode ter alguém que não compreenda os 2.300 anos de Daniel, mas isso a gente pode ver em particular em outro momento, né, esses números aí, porque realmente para quem não tem familiaridade, se torna complexo, e eu entendo, e eu compreendo isso daí. Então vamos lá, 4.004 mais 1.810 anos. Esse 1.810 anos é o espaço de tempo, tá, irmãos? É o restante que faltava para terminar os 2.300 anos. Então nós vamos chegar no ano 5.814. Então, do ano 4.000 até o ano 5.814, o ano da expiação, passaram-se 1.810 anos. Esse 1.810 anos é o espaço de tempo entre um evento e outro evento. Vamos lá para o ano 5.814. Aí mesmo onde está. Né? Vamos ver qual seria o calendário desse ano 5.814. Tá aí, 5.814 é o quarto calendário. Vamos observar o seguinte, que o dia 10 do sétimo mês caiu numa terça-feira, tá? Então vamos lá para o calendário. O calendário dele é o quarto, né? É o quarto calendário do ano 5.814. Tá aí, nós temos o quarto calendário. Dá para mostrar para os irmãos que é o quarto? Por favor. Isso, olha, é o quarto calendário, mês 1, mês 2, mês 3, vamos lá, mês 4, 5, 6 e o mês 7. O dia 10 caiu numa terça-feira aí. Então, nós temos aí o dia 10 do sétimo mês numa terça-feira. Então, irmãos, o ano de 1944 no bíblico foi o ano 5.814. Se o ano lá foi o ano 5.814, para 6.000 faltam quantos anos? Peguem as suas calculadoras e vejam. Se lá foi o ano 5.814, para 6.000, quantos anos faltam para terminar? De lá para o ano 6.000. Né? A gente pega 6.000 menos 5.814. Então, nós temos aí 186 anos. Né? Então, de lá para fechar o ano 6.000, 186 anos. O que isso quer dizer? Que entre 2027 e 2031, esses 6.000 anos vão expirar, vão terminar, vão se acabar. Tá? Então, nós temos aí informações coerentes. Não tem como manipular esse tipo de calendário. Não tem como. E eu reforço a ideia. Não fui eu que criei. Não criei os meses de 12, não criei os meses de 30 regulares, tá? Não criei nada disso. Tudo foi Deus que criou. Né? Tudo é obra divina. Então, se Deus se baseia em 1.260 anos, em calendários de 360, então esse calendário existiu. Né? Porque ele não usa nada fantasioso, nada mitológico, ele não se baseia em nada em que nada houve em lugar nenhum. Então, esse calendário é esse daí. Na próxima aula, já terminamos agora, na próxima aula nós vamos ver fatos curiosos, sonhos, contas que nós vamos fazer que são interessantíssimas. Essas informações na próxima segunda-feira. Vocês vão ver números exatos. Nós vamos ver como cabe o jubileu aí dentro. Nós vamos ver o número que dá do dia da expiação aí até o final. Gente, é perfeito todos os cálculos.
Então, falando para os irmãos, o calendário, ele nos aponta o lapso de 6.000 anos. E todos eles, né, com as semanas corridas. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos encerrar agora com oração. A irmã vai fechar essa gravação e a gente segue para as perguntas. Tá certo? Então, vamos orar e aguardar vocês na próxima segunda-feira. E a gente, logo agora, após a oração, que terminar a gravação, a gente vai dar início aos comentários. Vamos orar? Pai bondoso, Pai amável, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, transforma a nossa vida. Senhor, o que mais importa nesse momento é o nosso caráter. O conhecimento para nos iluminar o caminho como tens feito. Mas o objetivo desse conhecimento é que nós permitamos que tu transforme o nosso caráter. Que a gente permita, ó Pai, sermos mudados pelo teu Santo Espírito e sermos preparados, Senhor, para o grande dia da volta do teu amado Filho Jesus. E é no nome dele que nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado. Todos tenham uma boa noite. Amém, obrigado. Obrigada.